E agora, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler todo o capítulo, tá bom? Mas acredito, penso eu, isso depende do Senhor, que não dê para mim expor ele todo. Mas a gente vai até onde Deus nos permitir e depois nós continuaremos, porque eu explico o porquê depois. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver com quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, nós estamos diante, Senhor, da sua santa e graciosa palavra, e é meu desejo, Senhor, que o teu Espírito possa iluminar cada mente neste lugar, e também todos aqueles que estão nos contemplando, Senhor, e ouvirão essa mensagem posteriormente, que o Senhor possa, Deus, falar-lhe graciosamente ao coração de cada um, todas as coisas contidas nestas palavras, meu Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, tirar todo impedimento e barreira, cativando as nossas mentes para ouvir a Tua voz, e sermos, ó Deus, alimentados por Ti com Tua verdade, a fim de que sejamos transformados e guiados, ó Deus, por Ti, em como nós devemos viver diante do Senhor. Então eu te peço, meu Senhor, que o Senhor opere graciosamente sobre nós esta noite, tirando todo e qualquer, ó Deus, impedimento, Senhor, e abençoando nossas vidas, iluminando nosso entendimento para aprendermos do Senhor. E quanto a mim, ó Pai, eu rogo a Ti, que Teu Espírito Santo traga todas as coisas refletidas, ó Pai, para que haja edificação da Tua igreja neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a razão de nós estarmos lendo o livro de Apocalipse hoje, ou iniciando este capítulo 1, diz respeito a uma preocupação minha, e também nossa, vou dizer nossa, da liderança desta igreja também, quanto a o nosso caminhar. Há um bom tempo atrás, eu tenho me preocupado com a nossa igreja, no que concerne a sua caminhada e o seu futuro. Também tenho me preocupado com a congregação do Novo Cruzeiro, sobre o crescimento da nossa congregação e o bom andamento dela também. E isso tem mexido muito comigo e conosco, de tal maneira que a gente tem buscado orar, tá bom, para que Deus nos dê direção e revele sua vontade para nós. E a razão disso também se dá pelas seguintes considerações, tá bom? Primeira, por lembrar do que aconteceu com igrejas históricas que morreram no velho continente, que simplesmente desapareceram. Igrejas grandiosas, em cuja palavra foi ministrada com autoridade e poder, cujo ensinamento bíblico era forte, e que hoje simplesmente foram abandonadas, deixadas para trás, e no lugar delas muitas vezes nós encontramos bares, restaurantes, em vez de um local de adoração ao nosso Deus. Quem vai ao exterior, aos lugares onde houve a reforma protestante, onde houve o berço do cristianismo, do protestantismo, e que viu o glamour das igrejas, da Assembleia de Westminster, do tabernáculo metropolitano, onde Spurgeon pregou, para 30 mil pessoas, e quando chega lá, vê um punhadinho de gente, se assusta. O que aconteceu com essas igrejas? O que foi que houve? Que elas simplesmente morreram. E aí, pensando nisso, eu fiquei também a imaginar a nossa igreja, aqui, nós, a Sede Presidente Médici, que também podemos chegar um dia a morrer, e eu não quero que isso aconteça conosco, porque o Senhor tem nos dado doutrina, boa doutrina, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem enriquecido todos nós com o conhecimento da verdade de Deus, mas possa ser que esse conhecimento que Deus está nos dando, esteja inchando, inflando o nosso coração, e nós não estamos produzindo o devido fruto que deveríamos produzir no reino de Deus. E se isso não acontece, fatalmente vai acontecer a nossa morte.
porque todo aquele que não produz fruto é cortado e é lançado fora, diz o Senhor Jesus Cristo. E eu não quero que isso aconteça conosco. Uma outra consideração que foi trazida a nosso coração, foi a questão das igrejas que lotam o Brasil inteiro, com pregações antropocêntricas, quase que não sai o nome, melhor dizendo, pregações centradas no indivíduo, na pessoa, no homem, sabe, incentivando você a ser o melhor, ou dizendo que você é o tal, ou falando para que você conquiste, porque Deus é Deus de fazer isso na sua vida, ou levando você a um cristianismo individualizado, centrado na sua própria pessoa e no seu próprio bem-estar. Então, eu só participo da igreja se isso acontece comigo, ou eu sou levado a buscar a Deus, para que Deus me beneficie, fazendo com que eu logre êxito no meu dia a dia, na minha vida profissional, na minha vida de estudante, que eu tenha sucesso em tudo, que eu seja livre do mal, que nada de ruim aconteça comigo, que a minha casa seja abençoada, que eu tenha tudo de bom e do melhor para desfrutar nesta terra, porque o meu Deus é o Deus do ouro e da prata. É o Deus que tudo pode, é o Deus que pode todas as coisas. Então nós estamos vendo um evangelho que está levando o indivíduo a pensar apenas em si mesmo, e não considerar ele como membro do corpo de Cristo, mas como alguém que vem à igreja para orar a Deus e buscar a Deus em prol dos seus sonhos, ou da sua vida, única e exclusivamente isso. E é o que nós estamos vendo, tá bom? No nosso país, uma crescente onda de igrejas caminhando desta forma, e avolumando um grande número de pessoas dentro delas, que pensam da mesma forma, e aí se montam no meio das igrejas, pequenas empresas, coleguismo de pessoas que ajudam uns aos outros a crescer profissionalmente, e a dar prosseguimento ao seu negócio, para que eles possam glorificar a Deus. Aí chegam lá dizendo que eu tinha apenas isso e agora eu tenho 10 vezes mais isso, testemunhando a bondade de Deus em relação à multiplicação dos seus bens, e isso parece ser o mais atrativo ao coração de todos. Outra consideração também é a igreja midiática. Com o advento da pandemia, houve a necessidade de nós usarmos a mídia, o canal de YouTube, Instagrams e outros canais que pudéssemos desfrutar também, programas de conferências online, virtuais, para unir o povo, para que o povo pudesse ser alimentado enquanto podia estar presente. Aí com isso veio também o advento agora das redes de igrejas virtuais, onde as pessoas não mais se ajuntam em uma congregação para partilharem da palavra e comungarem a fraternidade dos santos, dos crentes, mas agora são ligadas ou são membros de igrejas de internet, do YouTube, ou de um canal específico de determinado lugar, alguma coisa assim. Então assim, eu não vou ao culto presencial, eu cultuo a Deus em casa. Eu fico sentado no meu sofá, coloco minha tela lá na televisão, e ali eu estou junto com os irmãos cultuando a Deus, distante do calor humano e da percepção realmente de vida que nós devemos ter um para com os outros, sentindo esta unidade que Deus determinou que o corpo de Cristo tivesse, e que é perdido em relação a isso. E as pessoas, na sua consciência, estão acreditando que isto é certo, e que não estão abandonando a igreja, ou deixando a igreja, estão continuando servindo ao Senhor dessa maneira. Aí, há coisas que eles fazem para contribuir com o reino, é enviar sua oferta via Pix, porque lá está dizendo como você fazer isso para contribuir, e você fica satisfeito com isso, e acabou-se tudo. E isso, irmãos, vai nos levar
fatalmente à apostasia e a desacreditar que somos um corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós alimentarmos ou nutrirmos o nosso pensamento com estas coisas, nós vamos morrer e logo, logo, nós veremos templos vazios e a pecaminosidade tomando conta mais do que já está em nosso país, em nossa nação. Isso é preocupante. Isso me preocupa. E preocupa os servos de Deus também. Por isso que todos eles estão sendo inquietados pelo Senhor, a refletirem sobre esta condição e a pensarmos o que é realmente que Jesus Cristo espera de sua igreja. E este é o que a gente vai tratar daqui por diante em algumas palavras. O que Jesus espera de sua igreja. E aplicando a nós, o que Jesus Cristo espera de nós, da ASEV Presidente Médici. O que Jesus espera de nós, é o que a gente precisa pensar. E aí então eu fui levado ao livro de Apocalipse, por conta da mensagem às igrejas, daquilo que Cristo quer para a igreja, tá bom? Aí obviamente vamos pensar um pouco sobre isto que eu falei e lançar também sobre nós as seguintes questões, já que vocês estão bem atentos e ativos, e eu não quero perder essa atenção, que é o seguinte, presta atenção. Ninguém sozinho é igreja, tá bom? Ninguém sozinho é o templo do Senhor. A Escritura diz que nós somos membros do corpo, mas ninguém sozinho é igreja. Nós só somos igrejas quando estamos juntos, quando somos membros uns dos outros. Quando o Senhor alcançou cada um de nós, Ele nos inseriu no seu corpo, como lhe aprouve, e Ele concedeu a cada um de nós um dom para servir neste corpo, e à medida que cada um executa a sua parte, a sua justa posição no corpo, faz com que o corpo cresça, um crescimento saudável, que provém do Senhor. Desta forma, qualquer um aqui que se atrever a se afastar da igreja e não realizar aquilo que Deus tenciona que você faça nela, vai morrer espiritualmente. E os sinais disso é que você perde o ânimo. Você perde a alegria de estar na comunhão dos santos. Você não sente prazer no culto, na igreja, no trabalho que é feito, na comunhão dos santos, nos demais serviços que são realizados neste organismo chamado igreja. Depois, você vai começar a apontar os defeitos. Você vai começar a julgar. Você vai julgar o pastor. Você vai apontar para a liderança. Você vai dizer que ela não liga para você, que não dá atenção a você, que não se aproxima de você. Você vai olhar para outros grupos que estão bem, aí você vai chamar estes grupos de panelinha, porque você não está atrelado a eles. Você vai criticá-los porque eles são assim, porque desprezam você. Você vai apontar um monte de defeitos. Você vai olhar para as pessoas e vai dizer, não, ele só faz isso porque fulano ajuda e etc. Mas vê, cicrano, não vai para frente ou algo dessa natureza. E eu quero dizer que o dono da igreja não sou eu, nem é ninguém, é Cristo. E Ele, mais do que ninguém, sabe quem é que está motivado para servir o seu corpo, a fim de usar como Ele quer, quando quer, para glorificar o nome dEle. Aí nós precisamos, tá bom, estar ciente dessa realidade, porque se você se afastar do corpo, você vai esfriar, vai passar por esse processo de morte espiritual, e talvez seja lançado fora.
seja substituído por outros, porque você não está valorizando o privilégio que é ser membro do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, eu quero que vocês reflitam sobre isso, antes que esta frieza domine o vosso coração, e que vocês estejam apáticos quanto ao reino de Deus e à obra do Senhor, e aí provem das dificuldades que sobrevirão sobre vossa vida, como meio de juízo de Deus, por conta da sua falta em estar servindo no corpo de Cristo, como Ele designou para você servir. E para isso, a gente pode pensar na dinâmica da igreja, tá bom? Por quê? Porque ser membro de igreja não é só participar de culto. Culto é o momento que Deus reservou para que o corpo dele possa adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo por toda a obra que ele faz na nossa vida. Esse é o momento de culto, é o momento de ações de graças, é o momento em que Deus deve ser exaltado pela bondade e misericórdia e tudo mais que Ele envia do alto sobre nossa vida. Isto é o culto. E existe esse ministério dado por Deus a nós, e aí nós precisamos estar cientes, devemos estar participando disso. Mas culto não é tudo. É preciso encarar as demais atividades do serviço da igreja. Aí vem o ministério da edificação e o ministério da evangelização. Porque a igreja tem esse tripé, é adoração, é edificação e é evangelização. Então, é mister que todos os membros da igreja venham crescer no conhecimento do Senhor. Para isso, a igreja oferece meios de que você venha aprender o conhecimento da verdade de Deus. Quando isso acontece? Na escola bíblica, nos estudos bíblicos, nos grupos pequenos, onde os irmãos se reúnem, e lá é passado estudo da palavra de Deus, para que vocês possam crescer no conhecimento do Senhor. E vocês têm que estar participando disto, porque vocês são membros da igreja. Já quanto ao ministério da evangelização, é você ser testemunha. E nessa sexta e sábado, na conferência de mulheres, foi tratado sobre isso também, sobre a questão de ter sido transformada por Deus, agora tem um modelo bíblico cristão e precisa agora fazer discípulos. Esta é a ordem dada do Senhor para a igreja. A ordem do Senhor para a igreja é: façam discípulos. Indo, façam discípulos. Vivendo o seu dia a dia, façam discípulos. Precisamos fazer discípulos, precisamos testemunhar de Cristo. Este é o trabalho da igreja. Não é promover entretenimento, não é promover diversão, não é promover qualquer outra coisa que possa alegrar o coração de gente, é fazer discípulos. Esta é a missão que foi dada a nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar cientes disso para cumprirmos cabalmente o nosso papel. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar em rebeldia contra o Senhor, e então o Senhor vai entrar com o seu juízo sobre nós, e a gente vai morrer, e a gente talvez deixe de existir neste lugar, porque não estamos fazendo a vontade de Deus. Mas aí, olhando para isso, e com o desejo de que nós venhamos a ter a visão certa de Deus para nós, para cada um aqui, vamos então refletir na mensagem de Cristo para a sua igreja. O livro de Apocalipse é um livro que ele tem muita simbologia, e por conta disso tem uma dificuldade de entendimento. Aí nem todo mundo se aventura a ler. Tem algumas pessoas, ou irmãos até, que têm medo de ler o Apocalipse, por causa da besta, do dragão de 7 chifres, de 7 cabeças, essas coisas, né? Daquilo que emerge do mar, daquilo que sai da terra.
daquela guerra toda, das trombetas que são tocadas, e vai cair pedras de fogo do céu, acabando com a terça parte da erva verde, dos mares, dos animais, dos homens, do animal, que é bem diferente, que é dito que tem lá, que ele tem uma cauda, como se fosse uma cauda de escorpião, e quando ele pica o ser humano fica doente, e é uma agonia tão grande a doença que ele causa, que essa pessoa deseja morrer, mas Deus não permite que ela morra, para ela sofrer mesmo, entendeu? É assim, é um juízo de Deus, cada juízo de Deus pior do que o outro, quando vem. Então, quando lê o livro da Apocalipse, fica com medo, dá medo, então muita gente não lê. Mas a gente precisa entender que este livro trata-se, olhe para o verso 1, da revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o que o livro está dizendo? Que este livro é uma mensagem que Deus, o Pai, deu a Jesus Cristo, o Filho. Jesus Cristo foi e noticiou ao anjo, e o anjo foi falar para João. É isso que está dentro daí, tá bom? Então, o livro de Apocalipse, o próprio nome Apocalipse é revelação, tá? É uma revelação, é aquilo que Deus quer revelar para a igreja. E o cenário disso foi o seguinte: João estava preso na ilha de Patmos, mas vamos pensar, tá bom, antes disso, vamos pensar em Jesus vindo, pregando o reino, inaugurando a entrada do reino, fundando sua igreja, morrendo, sendo morto, ressuscitado, elevado às alturas, comissionando os apóstolos para pregar o evangelho, e eles saem pregando o evangelho, igrejas são fundadas, Deus usa poderosamente o apóstolo Paulo, e sai fundando igrejas em diversos lugares, e ali o evangelho vai ser noticiado perante o mundo conhecido daquela época, e as igrejas então cresceram, aí veio a perseguição, crente sendo morto, martirizado, né, torado ao meio, queimado na fogueira, por conta da hostilidade do mundo contra a mensagem de Cristo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O ódio que o mundo tem da igreja é grande, é enorme, tá bom? E mediante isso, faz também com que a igreja seja assolada por falsos profetas, que conduzem os crentes, filhos de Deus, ao pecado. E essa é a tríade do inimigo, perseguição, engano e pecado. Você vai ver este ciclo se repetindo continuamente na história da igreja. Perseguição, aí você olha para a história, vai ver perseguição da igreja, você vai ver engano, falsos mestres e falsos profetas se levantando, distorcendo a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo, para levar o povo ao pecado, e quando esse povo vai para o pecado, ele é desassistido pela graça de Deus, enquanto não se arrepende, aí a gente mesmo, tá bom, acaba esfriando na fé, e abandonando, e desistindo de caminhar, de servir a Deus como antes. Isso acontece pelo período da história, e no começo havia uma perseguição ferrenha, primeiro pelo imperador Nero, que aconteceu na cidade de Roma, no qual ele prendeu o apóstolo Paulo e também Pedro, e matou os dois, tá? E depois pelo imperador chamado Domiciano. Esse Domiciano, ele era pior do que Nero, e era nessa época que João estava. Foi ele quem mandou colocar João lá na ilha de Patmos, isolar ele lá, tá bom? Para que ele não pregasse mais o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí esse imperador, ele não se contentou em perseguir os crentes somente em Roma. Ele queria perseguir em todo o Império Romano. E aí as igrejas começaram a ser perseguidas e assoladas, todas elas.
além das outras coisas que eu mencionei para vocês que aconteciam dentro da própria igreja. E aí então, o que é que Deus, na sua infinita soberania, resolve fazer para fortalecer a igreja? Dar a última revelação, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai mostrar a exaltação de Cristo e a batalha dele contra o mal, contra o império das trevas. E que no final, a gente já sabe quem é o vencedor. Louvado seja Deus. Já imaginou uma revelação onde a gente fosse perdedor? Não contentaria ninguém. Mas a mensagem é que apesar de toda a maldade presente no mundo, e do crescimento dela e da perseguição desta maldade contra o povo do Senhor, o povo do Senhor sairá triunfante. Ele vencerá, ele estará com o Cordeiro, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e inaugurará o estado eterno, novo céu e nova terra, livre de todos os males. Louvado seja o Senhor. E esta é a nossa esperança. O Senhor julgará todo o mal e aniquilará todo o mal. Com o sopro da sua boca, Ele esmagará tudo isso. E nos fará reinar para sempre com Ele, pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos sem fim. Amém. Louvado seja Deus por isso. Aí aquilo que perturba você hoje, não vai ter mais. As dores acabarão. Cansaço, não vai ter. Tá bom? Toda fraqueza que alguém possa pensar em ter e que entristece seu coração, vai acabar. Porque esta é a mensagem da revelação de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos isso da parte de Deus. Então, Deus, o Pai, revela a última fase da história toda a Jesus Cristo. Jesus Cristo fala para o anjo e envia esse anjo para falar para João falar para a igreja. Fala para ele, até chegar a nós. Tá bom? Isso é o meio pelo qual Deus usa para mostrar que a mensagem vem dele. Isso também está presente no Antigo Testamento, quando Deus usa os profetas para falar e enviar sua mensagem aos reis, e os reis ao povo, aos sacerdotes, e os sacerdotes ao povo, como também no Novo Testamento, o Senhor Deus revela a sua vontade a Jesus Cristo fala, recebe a verdade pelo Espírito, fala para os apóstolos, fala para a igreja. E agora vem essa notificação. E quando João recebe isso, e recebe a ordem de escrever, porque o texto fala sobre isso, né? Ele relata direitinho, e uma das coisas que os estudiosos observam, é a presença do nome Jesus Cristo. Ele poderia falar Senhor, ou Jesus, ou Cristo, mas você vai encontrar, nesta parte inicial, no objetivo, no direcionamento da carta, ou da revelação, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Para lembrar, tá bom? Que isto se dá por causa daquele que foi enviado como Messias. Porque Cristo quer dizer isso, ungido, Messias. Daquele que veio, que encarnou, que deu a sua vida por nós, que ressuscitou, que agora está à destra do Pai, está aguardando o ressoar da última trombeta para efetivar tudo aquilo que Ele falou. Então, toda esta revelação vem de Deus para a igreja por meio de Jesus Cristo, por causa da obra de Cristo, para que a igreja seja confortada e fortalecida nele. Daí então, o que vai dizer mais, tá? É que isso que foi dado a João, escrito para a igreja, é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu, ou aquilo que foi revelado a ele. E aí ele vai falar que aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas,
são bem-aventurados. Por quê? Porque o tempo está próximo. Ele quer dizer assim: João recebeu do anjo a mensagem de Cristo, viu as visões, escreveu, também ouviu e escreveu, e agora lança para a igreja. Aí isso quer dizer que isso é para ser lido na igreja. É para ser lido na igreja. E quando é lido na igreja, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia do livro de Apocalipse são bem-aventurados. E a razão de serem bem-aventurados, por conta que eles estariam passando por perseguição, é que o tempo está próximo. A consumação do século está próximo. Agora, a gente não pode pensar, tá bom, que a intenção dele era dizer que seria poucos anos para isso acontecer. Por quê? Porque já se passaram mais de 1900 anos. Não é? Então, este próximo aí quer dizer que a única, ou o único evento que falta acontecer para a conclusão de tudo é a volta do Senhor. E acabou-se. Nós sabemos que ele só vai voltar quando certas coisas estiverem cumpridas. Mas só falta isso. É a última etapa da história toda. Nós estamos aguardando o fim. A igreja é chamada para esperar esse fim, anelar por esse fim, manter-se firme por causa que está próximo. E se aqui estava próximo para eles, agora para nós está mais próximo ainda. Está muito mais próximo ainda. Jesus Cristo disse no sermão escatológico de Mateus 24, que quando o evangelho do reino fosse pregado no mundo inteiro, então viria o fim. Ainda existem muitas tribos e nações que precisam ouvir o evangelho. Mas nós já demos um salto muito grande por causa da tecnologia. Por causa da internet, o evangelho tem entrado em nações. E tem convertido pessoas. E pessoas têm levado adiante essa mensagem. Porque ele tem usado essas pessoas para proclamar o evangelho na terra deles. Então, vai chegar um dia que esse sistema mundano vai estar tão interligado, tudo tão conectado, que todo mundo vai ter acesso à mensagem do evangelho. Pode não acreditar ou não crer, até porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo na vida daqueles que veem, daqueles que ouvem a mensagem. Mas isso vai acontecer, e eu espero que seja breve, para que a gente possa entrar no estado eterno e nos livrar de todas estas maldades e mazelas presentes no mundo atualmente. Não é? Mas ele diz isso: felizes aqueles que leem essa profecia e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o fim está próximo. Então, irmão, diante de uma mensagem como essa, não adianta a gente querer construir um império aqui na terra não, tá bom? Tudo vai ficar, tá certo? Tudo vai passar. A gente pode até construir uma casa, ter um carro e etc. Aí a gente fica ganhando muito dinheiro, eles vão comprar mais casa agora para ficar mais rico e etc e tal. Só que no fim das contas vai ficar tudo aí. E você está só perdendo tempo, em vez de estar investindo no reino, né? Está se preocupando com outras coisas que não tem futuro para quem é crente. Tá bom? Para quem é cristão. Sem ver de que também que nós temos uma outra verdade, que é a questão de nós irmos embora. De Deus chamar a gente. De Deus dizer assim: chegou a hora de eu levar a Luciene. Ela podia estar no auge da vida dela, da juventude dela, mas chegou a hora, ele leva. E glória a Deus, foi para o céu. Não é? Também pode ser que uma pessoa mais idosa e etc. também já esteja cansada da vida, já não tem mais vigor para estar limpando casa, né? Lavando troço, carregando peso e etc e tal. Chegou a hora de partir, é melhor. Não fique preso nesse mundo não. Vá para a glória.
É muito melhor estar com Cristo. Paulo disse isso. É muito melhor estar com Cristo. Eu não estou dizendo que você vai desejar a morte, não, tá bom? Eu estou dizendo assim, se Deus chegou a levar, aceite. Né? Não vá questionar Deus. Não, Deus deixou aqui. Não, ninguém vai ser eterno aqui na terra, não. Nós temos que ir embora mesmo para a casa do Pai. Porque Jesus Cristo preparou um lugar para nós lá. É muito mais excelente estar lá do que aqui. Tá? Então a gente não pode se amarrar a este mundo, não. Aí depois disso, vem o seguinte. João agora se identifica e fala aos destinatários dessa mensagem, ou desta revelação. São as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui, tá bom, tem a menção de quem se destina a essa mensagem, são as 7 igrejas. Aí, algumas pessoas, ao estudar este livro, ficaram pensando assim, por que que Deus escolheu só estas? Por que que Deus escolheu Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Só essas. Se havia a igreja de Corinto, se havia a igreja de Filipenses, se havia a igreja de Colossenses, se havia igreja em vários outros lugares, a igreja da Galácia, por que que ele só escolheu essas? Aí eles foram examinar, tá bom, a posição dessas igrejas, e elas habitavam bem no centro-oeste da Ásia, onde havia um número populacional elevado. E também as diferentes jeito de ser, vamos dizer assim, tá bom? Onde cada um estava inseridas. Vamos pensar aqui no Brasil para a gente entender, tá bom? Nosso Brasil é um negócio grande, gigantesco. É um país como se fosse um continente, o Brasil. E nós temos diferenças dentro do nosso próprio país, de uma cultura para outra. Se você vai daqui, lá para o Sudeste, você vai perceber algumas diferenças de fala, né? Por exemplo, alguém deve conhecer o que é chamado aqui de macaxeira, lá é chamado de outra coisa. Aipim. Não é? É aipim. Então, é Brasil, mas existe diferença. Numa mesma região existe diferença, tá bom? Existe diferença. E essas diferenças fazem com que a igreja, ela se amolde, ela se adeque à contingência, ao modo de ser daquela população. E aí, nós temos isso nas diferentes igrejas que foram mencionadas. Cada um era inserido num lugar e tinha sua peculiaridade. E o Senhor estava escrevendo porque essas 7 igrejas, elas representam a totalidade das igrejas espalhadas no mundo inteiro. Tá bom? Mais especificamente é assim. Nós estamos na cidade de Campina Grande, mas nossa igreja, ela tem um jeito de ser. A igreja Assembleia de Deus, que também é da igreja de Cristo, tem o seu jeito de ser. A igreja presbiteriana tem o seu jeito de ser. A igreja congregacional tem o seu jeito de ser, mas são todas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Além disso, tem a questão social. Tem igrejas em lugares pobres, pouco recurso. Tem igrejas de classe média. Tem igrejas de classe alta. Gente que tem posse, tem dinheiro. Igreja rica, como a igreja de Laodiceia era. Então, estas coisas foram olhadas por Deus, percebidas pelo Senhor, e aí então, quando ele escreve as 7, e ele usa 7, porque o 7 é um número pleno, completo, ele quer abarcar a totalidade das igrejas presentes no mundo.
todos os tipos de igreja de crente. Ele está falando para elas. E ele usa isso historicamente, mas isso serve para toda a igreja de Cristo hoje, para nós que estamos aqui. E a gente pode ser que quando estivermos examinando as 7 igrejas, nos enquadremos em uma delas, ou 2 delas, ou aspectos de uma ou outra estejam presentes em nosso meio também, que são motivo de elogio e também pode ser que tenha de reprovação. Pode ser que isso aconteça também. Tá bom? Mas aí, esse é o fato então, que é dito essa questão das 7 igrejas. E aí ele fala a saudação comum, que é graça e paz, que como foi dito pelo irmão Neto, presbítero Neto aqui, à noite, tá bom? Tem a ver com o favor divino e a paz que nós temos com Deus, a reconciliação que foi obtida por meio de Cristo. Ele sauda todas elas com isso, para que a gente lembre disso. E fala que isso vem da parte daquele que é, que era e há de vir, dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Aqui a representação é a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? É o Deus Trino. Esse que é aquele que é, que há de vir, é o Deus Pai. Os 7 Espíritos é o próprio Espírito Santo, a plenitude do Espírito, que lá na frente vai falar que também é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. E Jesus Cristo, que nós sabemos que é o Filho, é Jesus Cristo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, ele está cumprimentando a igreja em nome da Trindade, saudando a igreja em nome da Trindade. Mas ele vai falar também algo acerca de Cristo, para que a igreja se lembre. Primeiro, que ele é a fiel testemunha. Ele é aquele, testemunha aqui é martírio, tá bom? Aquele que deu a vida, cumprindo cabalmente aquilo que foi ordenado por Deus. Ele é a fiel testemunha do Senhor e de que as coisas que vão acontecer, acontecerão de fato. Também é o primogênito dos mortos. E aí ele lembra essa questão da vida eterna, que nós seremos ressurretos para viver com o Senhor. Como ele é o primogênito, ele é o primeiro, o único, que foi ressuscitado, inaugurando o estado eterno. Tá bom? Porque pessoas foram ressurretas, no Evangelho a gente vê isso. Pessoas foram trazidas à vida, novamente, mas morreram de novo, tá? Homens santos, no dia de Jesus Cristo, da morte de Cristo, ressuscitaram dos túmulos, mas para viver esta mesma vida, e depois morreram de novo. Mas Cristo não. Ele é o primeiro ressurreto para inaugurar o estado eterno, dando prova desta realidade para nós. E se alguém crê nisso, também ressuscitará no último dia e estará com ele na glória, tá bom? Ele fala sobre isso. E também ele é o soberano dos reis da terra. A mensagem dita aqui, e é interessante essa profundidade de Deus a falar estas coisas, é porque em virtude do mundo e dos reis da terra serem conduzidos pelo maligno e promoverem a perseguição e a maldade no mundo, eles têm um Senhor sobre eles, que é Jesus. Agora, eles não estão obedecendo como deveria, mas o Senhor reina, e no devido tempo ele vai tirar quem ele quer, colocar quem ele quer, fazer o que ele quer, porque eles estão todos debaixo da sua autoridade. Tá bom? Todos, sem exceção. Desde o presidente do Brasil até o monarca da Inglaterra, todos eles estão sujeitos ao senhorio do Senhor Jesus. Ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá bom? E Ele governa sobre tudo. Ele recebeu isso da parte de Deus, por conta da obra que Ele fez. Depois, o texto vai dizer algo para a igreja.
Ele vai falar, no finalzinho do verso 5, da segunda metade do verso 5, que aquele que nos ama. Olha que coisa linda, irmãos. Ele nos ama. Você já imaginou a igreja recebendo uma mensagem dessa em tempo de perseguição? Cristo nos ama. Imagina a igreja lá na Coreia do Norte sendo perseguida, lendo o livro de Apocalipse, e nessa hora, Ele nos ama. Era tanto glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele ama a sua igreja. Louvado seja Deus. Ele nunca deixou de amar a sua igreja. Ele ama a todos nós. E mais, ele diz, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Referindo-se à obra que ele fez, ele nos libertou. Libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Aí vem a questão de reino agora, tá bom? Esta palavra reino envolve tanto a gente ser súdito dele, como também de reinar com ele. A igreja, ela reina com Cristo na terra. E a realidade disso é a autoridade que ela recebeu para desfazer as obras das trevas e para operar milagres no nome dele. Vocês lembram que Jesus, em Marcos capítulo 16, é dito que aquele que crê, estes sinais o seguirão. Em meu nome, expelirão demônios. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome, vocês vão beber coisas mortíferas e nada vai acontecer com vocês. Em meu nome, vocês vão falar novas línguas. Ele diz isso. Você lembram disso? A igreja, ela recebeu do seu Senhor a autoridade para reinar sobre a terra. E o que é que está faltando a nós? Fé, ousadia, de olhar para nosso filho quando ele estiver sendo oprimido pelo diabo e dizer ao diabo, saia dele, não toque nele, porque ele pertence ao Senhor. Está faltando isso da gente. Está faltando a gente ser ousado. Está faltando a gente olhar para aquele que está sendo usado pelo inimigo e dizer assim, ô diabo, sai de ti, e o camarada cair no chão e ser liberto. Está faltando isso. Está faltando a igreja realmente buscar resgatar essa autoridade, e chegar e orar pelas pessoas, e impor as mãos sobre as pessoas com fé, e Deus operar um milagre, para que o evangelho seja glorificado, para que Cristo seja exaltado. Porque a gente está preocupado com o bem-estar, porque a gente quer, é só o oba-oba, porque a gente quer receber revelação individual para a nossa vida, e Ele não nos chamou para isso não, Ele chamou para a gente ser ousado, para ir adiante, para reinar com Ele na terra. A igreja que faz isso, é uma igreja que ela vai adiante, ela cresce. Deus opera maravilhas no meio de uma igreja assim. Deus usa essa igreja e manifesta seu poder na vida dos outros. Deus opera mesmo, porque Ele designou que isso é a missão da igreja. Ela deve fazer isso. Ele nos constituiu o reino. Então seja ousado. E se no trabalho de você tem algum endemoniado lá, ore por ele. Não fique com medo não. Nem fique pensando, eu vou chamar o pastor para vir aqui. Não, você é o integrante desta igreja. Você recebeu a autoridade de Deus para fazer isso. Ele não designou assim, só os pastores devem expulsar demônio, não. Todo crente deve expulsar demônio. Porque tem sobre si o nome de Cristo, a autoridade do nome de Cristo. Meus irmãos, se levantem em nome de Jesus. Sejam ousados. Vocês adolescentes, sejam ousados na escola também. Falem para aqueles endemoniados que querem crer na ideologia de gênero, que aquilo Deus abomina. E ora por eles. Deus vai libertá-los. E vocês vão ver a glória de Deus. Jovens na universidade são atacados pelos professores. Estão com medo de quem?
Quem é o professor diante de Jesus Cristo? Sejam ousados, e o Senhor será convosco. E aí vocês vão ver o poder de Deus se manifestar na vida de vocês. Sejam ousados, porque Ele nos constituiu reino. E vocês sabem que é assim. Ninguém expulsa um demônio se não for crente. Ninguém. Só crente faz isso, porque recebeu de Deus isso. Então sejamos ousados, irmãos. Olha, e tem gente na nossa família que não é crente, e que o diabo está usando ele para oprimir você. Repreenda em nome de Jesus. Dê só uma palavra fita, olho no olho assim, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão. O diabo foge. E a pessoa vai saber que você tem a autoridade de Cristo sobre sua vida. Seja ousado, irmãos. E também diz que nós somos sacerdotes. Aí essa questão de ser sacerdotes tem a ver com essa comunhão com Deus, de estarmos sendo ministros de Deus a favor deste mundo caído e a favor da edificação de um para com os outros. Pedro fala sobre isso, quando na sua carta ele escreve que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É você que tem que mostrar Deus para os outros. Tá bom? Somos nós, a igreja de Cristo, que tem que mostrar Deus para os outros. Então, faça isso. Você é membro da igreja, você foi constituído para isso. Cristo lhe constituiu para isso. Louvado seja Deus. Aí diante desta obra toda que ele fez, ele glorifica a Deus. Aí vem a doxologia, o nome do Senhor, a exaltação a Ele. E aí diz que glória pois a Ele, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Depois ele vai falar sobre a vinda dele, que está próximo. E aí ele diz que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e toda tribo da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Ele está dizendo, vai haver um dia em que ele vai voltar, e quando ele voltar, todo olho verá ele. Agora está todo mundo obscuro, ninguém vê ele, mas vai chegar um dia, que ele virá sobre as nuvens, e todo mundo verá ele. Até os ímpios verão ele, e eles vão se lamentar por não ter crido nele, mas será tarde, não haverá mais possibilidade de arrependimento e salvação. Ele vem para julgar, ele vem para executar o juízo, tá? Ele vem assim. Então, a revelação é essa, ele vem com as nuvens, e todo olho virá, todo olho verá, e todos aqueles que os traspassaram, que o mataram, verão, e todas as tribos da terra também, todos os povos, todas as nações, verão ele, e vão se lamentar, por não terem crido nele. E chegou o julgamento final. Aí você já imaginou se isso acontecesse agora? E aí? Você está salvo? Você está salvo? Tem certeza que você está salvo? Eu tenho. Porque eu criei, me batizei, e estou caminhando com Ele, esperando a sua volta. E você? O tempo é agora e a hora é já. E Ele deve estar falando contigo aí no teu coração. Então não deixe para depois. O tempo é hoje.
E se você quiser entregar a sua vida a Jesus, porque certamente Ele virá, e você quer confessar Ele como Senhor e Salvador nesta hora, eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso? Levanta a sua mão assim que eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Bem, para finalizar, no verso 8 ele vai dizer que ele é o alfa e o ômega. Isso representa a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, tá bom? E ele é aquele que era, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele diz: eu sou Deus e foi eu que designei esta revelação. Pronto. Semana que vem, a gente vai pensar do verso 9 até o verso 20, tá bom? E eu quero que você não falte, porque Deus irá falar contigo, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, obrigado a Deus eterno pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvir a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale cada vez mais ao nosso coração e converta-nos a Ti, para andarmos, ó Deus, no centro da Tua vontade e cumprirmos, ó Deus, cabalmente o Teu propósito para nós que somos a Tua igreja. Então abençoa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado